Pronto. Vou começar. Andréia, se quiser começar... Ah, já começou a gravar, né? Então, boa tarde a todos. Já comecei a gravar, já. Obrigada, Andréia. Boa tarde a todos. Eu sou Kátia Pereira. Eu sou coordenadora da Digital House Schools, que é uma escola de tecnologias digitais. E ao longo desses últimos meses, de março até agora, nós temos feito uma trilha de formação para professores. Nós sempre discutimos temáticas sobre educação. E essa é a última live da trilha que nós faremos. Agora a gente faz uma pausa, porque a gente tem outros projetos que vamos empreender, né, de formação de alunos. Nós trabalhamos com formação de professores, e agora os professores começam a fazer a formação dos alunos. E a gente tem aqui a Sandra, a Jovelina, que foram nossas alunas no projeto e que fazem parte desse grupo. Enfim, e hoje nós temos a felicidade, eu diria a honra mesmo, de receber Joaquim Botelho e Júnia Botelho, representantes do Instituto Ruth Guimarães, para falar dessa escritora tão relevante no Brasil, essa mulher negra, forte, né, de muitas letras, de muitas palavras, com textos incríveis, e a gente tem a honra de recebê-los para fazer o encerramento dessa trilha em que nós construímos narrativas tão potentes. Ao longo desses meses, nós contamos muitas histórias aqui, nós ouvimos muitas narrativas e nós construímos muito conhecimento e reflexões sobre educação. E hoje a gente, então, encerra numa alta comemoração com a presença da Júnia e do Joaquim para falar da Ruth Botelho. Ruth Guimarães, né? Botelho, eu que ponho Botelho, porque Botelho vocês são Botelho, né? Mas ela era... Somos, né? Hã? Nós todos somos, ela também. Sou Botelho, ela também. Só que ela assinava Ruth Guimarães, né? Como escritora. Você sabe, na verdade, a minha mãe de solteira se chamava Ruth Botelho Guimarães. Só que ela casou com um primo que chamava José Botelho Neto. Então, o nome dela ficaria Ruth Botelho Guimarães Botelho. Aí ela preferiu inverter. Tá aí a história do nome. E aí a gente hoje vai contar histórias, porque a nossa questão é a arte de contar histórias. Então, a Júnia e o Joaquim estão aqui para falar da mãe e da escritora. A gente quer saber tudo sobre Dona Ruth. Eu conheci Dona Ruth, tive essa sorte, né? E conheci os textos dela também, e tive também o prazer de poder ilustrar um dos livros dela. Depois eu pego lá para mostrar o trabalho. Não. E é uma honra ter vocês aqui. A Andréia Pacheco, que é minha parceira, né, aqui de trabalho, vai nos ajudar. E vocês já sabem, chat aberto, microfone aberto, para que vocês possam conversar. Eu gostaria, como sempre, que a gente fizesse uma grande conversa. E a palavra é de vocês, Júnia e Joaquim, para falar de Dona Ruth. Está aberto. Posso começar, Júnia? Pode. Eu selecionei um trechinho de um texto dela que está no livro Lendas e Fábulas do Brasil. Legal. Ele chama-se exatamente a arte de... Oi? Ele fez! Não fiz. Eu vou só ler. Olha, chama-se A Arte de Contar Histórias é Breve. Ela diz assim: em muitos lugares brasileiros ainda persiste o costume de contar histórias. Em geral, em torno de uma fogueira. É só ficar de mão no queixo, sentado em cima das toras, escutando. O círculo das caras atentas arde ao calor das chamas. Todos se voltam para o narrador num tropismo original. Não é que o tempo esteja sobrando, não é isso. Em verdade, não existe mais o tempo. Acabou-se o seu império sobre os homens. Não se cuida nem da hora, nem do correr dos instantes.
O tempo é o fluir da história. Tempo e espaço se contam na vida dos príncipes e das princesas e de seu povo encantado. Assim a história vem lenta, assim vem comprida, com repetidos pormenores, cumulativa, misteriosa e sutil, dentro do sutil da noite misteriosa. Transportamos-nos para um outro mundo habitado por duendes e fantasmas, por espíritos bons, pelos malazartes e bichos que falam, com a ossa grande de pelo fulvo, macacos impertinentes e coelhos que enganam. Não há lei, não há tempo. Coisa linda de se ouvir e de se viver. A empatia é tanta que estamos tão do lado de lá quanto Alice no País dos Espelhos. Dá pena haver crianças que nunca ouviram casos narrados assim. Estas histórias, pois, são nossas, brasileiras e africanas, genuínas e espontâneas, inventadas pelo povo. Correm por aí ainda, mas não por muito tempo, cumpriram e cumpre a contento a alta função principal das histórias, a de entreter. E, através do entretenimento, realizam, certamente, esta coisa extraordinária. Predispõe-nos ao amor do bem, do belo e do que é nosso, mas não lhes poderemos pedir. É lindo isso, né? Muito lindo, muito lindo. Eu li textos da Ruth, da Dona Ruth, a gente chamava ela de Dona Ruth, né? Toda a gente fala Dona Ruth. Eu tive contato com os textos pelos contos, contos de animais, né? As histórias de animais por conta do livro que eu ilustrei. Então, eu tive contato por ali. E depois é que eu fui ler outros textos dela. Mas eles me impressionaram muito. A força da narrativa que ela constrói, como ela consegue traduzir a vida das pessoas simples e ela construir uma potência de narrativas ali. Eu fiquei muito impressionada. E foi uma pena, porque se eu tivesse lido enquanto ela estava viva, a gente podia ter conversado sobre isso, né? Mas a gente pode conversar agora. Pois é, ela está lá ouvindo a gente. Essa história de Dona Ruth, no interior é assim. Quando a gente chama o professor, aqui em São Paulo a gente chama professora, professor, né? Uhum. Lá a gente chama de dona e de seu. Então é o seu Jurandir, o seu Iberê, a dona Cecília, a dona Ruth. E como ela foi professora durante muitos anos, né? Ela era a dona Ruth, a professora Ruth. Eu, quando era moleque, eu vim de São Paulo para Cachoeira, fui, né? Numa das muitas que a gente fez na vida, e eu me atrevi a chamar o professor de professor fulano, e virei piada na classe. Porque imagina chamar de professor, que coisa mais pedante, né? Então, acho que ela virou meio Dona Ruth por conta de tantos alunos aí da região que ela teve, e também porque depois as pessoas a conheceram já com uma certa idade, a geração mais nova, né? Então, era até uma questão de respeito, chamar de dona, né? Joaquim, sabe o que eu queria? Que você contasse um pouco, porque aqui a gente tem a maioria de professores, né? Quem nos acompanha há muito tempo são professores ou pessoas ligadas à educação. Porque a Dona Ruth foi professora. Eu queria que você contasse um pouco a história dela para que as pessoas conhecessem o trabalho da Dona Ruth, conhecessem a produção dela, as experiências que ela teve, a publicação do primeiro livro, o primeiro romance muito jovem. Eu queria que você contasse um pouco a história da Dona Ruth para a gente. Tá. Olha, a minha mãe nasceu em 1920, na cidade de Cachoeira Paulista, na rua Carlos Pinto, número 130, que na época se chamava Rua do Aterro, sem número. O avô dela era o guarda-chaves. O guarda-chaves é aquele profissional que fica trocando a linha do trem. Ele levanta uma alavanca para fazer o trem mudar de percurso. Ele tinha comprado lá um terreno que ficava no brejo, que hoje é a chácara onde
a Júnia mora e é a sede do instituto que a Júnia cuida com todo carinho lá. Pois bem, ela muito pequena, entre 3 e 5 anos, isso não está muito claro no que ela contava para a gente, o pai dela foi levado a ser administrador de uma fazenda em Minas Gerais, num lugar que se chamava Pedra Branca, hoje se chama Pedralva. Fica na região de Maria da Fé, Cristina, sul de Minas Gerais, perto de São Lourenço. E ali ela conviveu com peões, com a molecada dos colonos e tudo mais. E ela ouvia muitas histórias, e principalmente histórias de assombração, essas histórias de diabo, de Pedro Malazates. E ela foi guardando tudo isso e colecionando na memória e por escrito também. Por volta dos 9 anos, ela teve que voltar para Cachoeira, porque não tinha escola suficiente para a idade dela, e ela foi morar com os avós. E com os avós, ela teve outra complementação de educação, porque aí vieram todas as fábulas, crenças, costumes, ladainhas, rezas, etc., do avô dela, que era português, né, o velho José Botelho. E ela foi mesclando essas coisas todas e formando uma competência também com muita leitura. Ela era uma leitora voraz, aprendeu a ler muito cedo, com 5 anos ela já lia trechos de jornal, trechos de poesia e tudo. E começou a produzir poesia, começou a publicar nos jornais locais. Aos 14 ela perdeu o pai e aos 17 ela perdeu a mãe. E ela costumava dizer que, por conta dessas coisas todas, ela nasceu da tragédia. Apesar disso não estar muito claro na obra dela, mas ela falava muito disso. E resolveu vir para São Paulo com 17 anos, trouxe a reboque os irmãos menores, de quem ela conseguiu a guarda por conta de um pedido judicial e tudo, porque os avós já estavam muito velhos. E muito bem. Começou a trabalhar em São Paulo e, aos 20 anos, ela já começava a produzir bastante material, poesia, principalmente, que ela acabou não publicando poesias. Aliás, depois o Luciano vai falar das poesias que ele ganhou dela, né, Luciano? Pois bem, em São Paulo ela começou a se envolver nas rodas de escritores e procurar pessoas e participar de saraus e etc. E fez amizade com grandes escritores da época, né? Principalmente com Amadeu de Queiroz, que era um boticário, era um farmacêutico, foi da Academia Paulista de Letras. E o Amadeu de Queiroz a recebeu no meio de toda aquela turma que era James Amado, Jorge Amado, Mário Silva Brito, Paulo Bonfim, uma turma muito grande. E no meio daquelas conversas todas, ela resolveu mostrar anotações que ela tinha feito de todas essas histórias, esses causos de assombração que ela tinha levantado lá na fazenda. E o Amadeu de Queiroz olhou esse material e falou assim: poxa, você tem que procurar o Mário de Andrade. O Mário de Andrade é um fulano que tem muito prestígio na área do folclore, e eu acho que ele pode te ensinar bastante coisa. E eu acho que eu estou contando essa história ao revés, porque na verdade foi o Mário de Andrade que pediu para ela procurar o Amadeu de Queiroz, mas de qualquer maneira. Ela foi ao Mário de Andrade e começou a burilar técnicas de pesquisa folclórica, então de como registrar, como fazer a referência aos informantes de maneira correta, onde buscar bibliografia boa, né, que na época você só tinha biblioteca, não tinha outra fonte.
E ela sempre buscava, na verdade, as fontes primárias, né? Os entrevistados, as pessoas que contavam, as próprias pessoas que contavam as histórias e tudo mais. Acontece que antes dela conseguir publicar esse livro que se chamou depois Os Filhos do Medo, porque ela dizia que precisava se libertar do medo que ela tinha de todas essas assombrações, e para se libertar ela ia botar no livro. Antes disso, ela foi desafiada pelo Amadeu de Queiroz, que falou: essa moçada de hoje fica dando palpite aí, não escreve nada, só fica derramando sabedoria para cima da gente. E ela falou: não, eu já tenho um romance quase pronto. Ele falou: tá bom, então me traz que eu quero ler. E ela levou, o Amadeu de Queiroz leu em 2 dias, por aí, e falou: olha, tá muito bom, você tem que procurar um fulano chamado Cid Franco. Ela foi procurar o Cid Franco, que na época era um colunista famoso, já escritor renomado, que botou ela em contato com Edgar Cavalheiro, que era o diretor em São Paulo da editora do Globo. A editora do Globo, o gerente geral era o Érico Veríssimo, mas na época ele estava afastado, tinha ido para os Estados Unidos, foi bem naquela época. E o Edgar Cavalheiro adorou o livro e mandou publicar. Esse livro foi publicado em 1946, ela tinha 26... Esse é o Filhos do Medo? Não, esse é Água Funda. O Água Funda, tá. O Filhos do Medo ficou guardado até porque o Mário de Andrade morreu em 45. Então, ela foi um período em que ela se amargurou um pouco com essa perda e acabou deixando esse projeto um pouco de lado porque estava doloroso tocar. Uhum. E ela levou outros 4 anos depois de publicar Água Funda para publicar Os Filhos do Medo, que fez um sucesso danado. Inclusive, a partir daí, ela foi... O primeiro que ela publica é o Água Funda. Água Funda, 1946. E depois ela publica o Filhos do Medo. Em 50, Os Filhos do Medo. Mas ela já... Na verdade, ela escreveu o Água Funda depois do Filhos do Medo. Ela já tinha na cabeça o Água Funda, mas escreveu depois de ter coletado tudo dos Filhos do Medo. Os Filhos do Medo estava em processo de produção, quando ela foi desafiada a escrever esse romance, a publicar o romance. Ela disse que sentou e numa semana ela terminou. Eu acredito. Água Funda, vocês têm que ler. É muito interessante. É um livro que você devora. E assim, ele te coloca numa perspectiva. Tem várias perspectivas ali, né? Mas do ponto de vista da mulher é interessante fazer a leitura, porque tem um personagem muito forte, os personagens mulheres são muito fortes, né? A história de uma das mulheres ali é que conduz a linha do romance. Tem que ler, gente. Vocês têm que ler. O Joaquim e a Júnia podem falar mais e melhor do livro do que eu, mas vale a pena. Na verdade, eu acho que ela tem alguns pioneirismos aí no trabalho dela. Só lembrando que o pessoal fala muito fala muito do Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, que está na moda, é um bom livro, é um registro do cotidiano muito interessante, etc. Mas, como livro de autoria negra, e eu não gosto de falar de literatura negra, porque... se o japonês escrever um livro, não vai virar literatura japonesa, né? Como livro de autoria negra, ela veio quase 20 anos antes da Carolina. Então, esse é um pioneirismo. O outro é que também ela coloca a mulher como protagonista. É um dos primeiros livros que coloca a mulher como protagonista da história. Pelo menos nessa leva do regionalismo, das 2 gerações do regionalismo de 30 e de 45. Antes disso, quem tinha feito isso foi a Maria Firmina dos Reis com Úrsula, né? Isso 90 anos antes.
Então, são alguns pioneirismos, e o curioso disso é que ela fez isso dos 26 aos 30 anos. Né? Era bastante jovem. Hoje, se a gente pensar no nível de amadurecimento que a moçada tem hoje, né? Com 30 anos ainda não se realizou grande coisa. Vamos para a Júnia, né? Pode estar quietinha ali. Ô, Júnior, eu queria que você contasse um pouco, aqui a gente já teve um panorama dessa personalidade que é a Dona Ruth, né? Dona Ruth, então, uma escritora brasileira que teve um convívio com os modernistas. Então, quando o Joaquim fala, é o Mário de Andrade e tal. Gente, é o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade, Guimarães Rosa, né? Ela teve contato com escritores, né? Assim, fundamentais para a literatura brasileira. Então, a Dona Ruth conviveu com todo esse caldo cultural do início do século XX, né? E ela bebe dessa fonte também, né? É uma escritora que tem uma linha de escrita regionalista, como o Joaquim falou, porque ela vai olhar para o povo do campo, ela vai escrever a partir os lugares da escrita dela são lugares próprios do povo do campo, mas ela tem um modo de escrever, uma linguagem muito saborosa para quem lê, né, para o leitor. E quando ele fala do Malas Artes, por exemplo, ela tem um livro sobre... Depois eu vou pegar os livros lá, ali, vou trazer, vou mostrar para vocês. Vou dar uma de blogueira aqui, vou mostrar para vocês. Então, são textos muito interessantes. Aí, Júlia, queria que você contasse para a gente, porque assim, esse ano faz 100 anos do nascimento da Dona Ruth, certo? 100 anos. 100 anos. Nesse ano vocês estão completando, então, o centenário de nascimento da Dona Ruth. Eu queria saber do Instituto, como é que surgiu a ideia do Instituto, por que um Instituto, né? E, assim, toda essa memória da Dona Ruth, queria que você contasse um pouco para a gente do trabalho que o Instituto realiza. E até o endereço, por favor, se possível, porque já que ela nasceu no mesmo dia do meu aniversário, eu quero ter a honra de ir lá. Venha sim, receberemos de braços abertos. Ela era geminiana, gente, vocês têm noção? Geminiana é tudo de bom. Né? Olha eu puxando brasa, né? Olha. Mas não é, Joaquim? Eu aposto que ela era assim, falante, uma mulher que expressiva, né? Que nem geminiano, assim, né? Não? Mas ela era brava, tá? Quero deixar isso claro. Ela era muito observadora, ela não era muito expressiva, não. A minha mãe era muito reservada, muito. Ela só falava, assim, quando ela falava, era. Vinha na cabeça, mas assim, ela era muito mais observadora do que. Ela não ficava falando, não, ela gostava de. Observar para depois essas observações ela colocar nas histórias, né? Nas histórias. Então, eu fui aluna dela no terceiro ano colegial, e mesmo em sala de aula, a produção era muito mais dos alunos do que dela. Ela ficava assim, ela dava uma cutucada e os alunos é que tinham que trabalhar. Ela falava, eu já sei, eu já trabalhei, eu não preciso trabalhar, agora é a vez de vocês. Então, ela era expressiva, mas não era de ficar falando muito, não. Ela colocava no texto, né, Júlia? Ela colocava no texto, No texto. E contadora de histórias. Ela gostava de contar história. Toda vez que ela ia falar, era uma história, era um caos. E eu também. Eu só queria registrar aqui a presença da Leda Dalmagro, que é da Associação dos Contadores de História de Brasília. Opa, então nós vamos querer uma contaçãozinha aí básica. E a Leda, que é minha amiga muito amada, eu tive com ela lá em Brasília, na associação, e eles estudam há anos toda a obra infantil da minha mãe.
e trabalham com teatro, com cotação, com apresentação. É muito agradável saber desse trabalho e eu fico muito feliz dela estar aqui participando com a gente. E a Renata Camargo também é uma contadora de história, também está aqui. Ela... então, já, minha gente, convidados para contar. Júnia, eu vou te pedir licença, te interromper um pouquinho. Eu fiz uma pergunta e eu mesma estou interrompendo. Por que eu vou interromper se eu nem comecei ainda? Então nem está sendo interrompido, não pode nem reclamar. Você não pode nem reclamar. Eu queria ler... A Júnia, assim, eu tenho uma admiração muito grande pela Júnia e pelo Joaquim. Eles escrevem maravilhosamente. Eu vou dizer, está na veia deles, é uma coisa genética, né? Porque ambos escrevem. A Maria também, filha da Júnia, escreve muito bem. Sou fã da Maria. E a Júnia me mandou um texto esses dias. Eu não vou ler o seu texto, não, porque ele é inédito, não vou ler. Mas eu vou ler o trecho que você destacou da Dona Ruth. Pode ser? Pode. Porque a gente está falando de texto, de escritas, então eu queria trazer uma coisa da própria Dona Ruth. Então, a Júnia colocou no texto assim, ó. Eu gostaria de fazer um texto leve, que me levasse para outro lugar que não este. A minha terra tem tardes lindas. Nunca vi ar mais transparente, nem céu mais translúcido, nem verde mais lustroso, nem recortes mais nítidos de montanhas azuis contra o azul mais profundo do firmamento escampo. Céu onde é setembro, sempre. Várzeas, onde é sempre primavera. Água do rio corrente, de música sempre. Catadupas, de luz esplendorosa, sempre. Na tarde fina que esmaece, se insinua o vago, o indeciso, a ternura, que é o esbater do amor. A cidade fica inteiramente quieta. A tarde é brasileira, morena, com os tons de jambo rosa, e queda por uns instantes de dengue, desolada e desconsolada. Não como quem morre, mas como quem desmaia e afunda e se entrega. E cerra os olhos para no escurinho gostoso diluir-se em nada. Esse é um trecho do texto que a Júnia destacou no texto dela. Então, eu queria trazer esse sabor aí de Dona Ruth um pouco para a gente. Júnia, o Instituto. Por que vocês criaram o Instituto Ruth Guimarães? Mas antes, eu também queria... É um depoimento dela, é um depoimento sobre o que a literatura que ela faz. Ela mesma falando da literatura dela. Numa revista chamada Negras Palavras. Ah, menina, muito bom. Aqui, para quem não conhece a Dona Ruth, ó. A Dona Ruth aqui, ó. Então, aí ela fala assim: minha formação é totalmente anônima, mergulhada na literatura brasileira, uma literatura sem escolha. Aliás, todos nós brasileiros estudamos literatura de uma maneira desorganizada. A gente lê o que quer, o que gosta, os professores dão um texto aqui, outro ali, nada sistematizado, com um sentido e programação. Quando nós chegamos ao fim, se é que a gente pode dizer ao fim, temos uma espécie de formação mista. Assim como somos um povo mestiço, todo cheio de misturas de todo jeito, e nossa literatura também é toda feita de pedaços de textos, de arrumações aqui e ali. Não há nada que nos torne inteiros. Minha literatura é isso também. Eu conto a história da roça, de gente da roça, do caipira. Eu também sou caipira, modéstia à parte. Eu não me importei muito se havia uma tendência ou se havia uma inclinação para contar a história do preto. Como eu também sou misturada, o meu livro é misturado. Como eu sou brasileira, nesse sentido de brasileira, todo um pouco para lá, um pouco para cá, o meu livro também é assim, um pouco para lá, um pouco para cá. Então, a gente viu aí que vários aspectos de Ruth Guimarães, e Kátia admirada pela Ruth, e Joaquim Maria também, ele fala com admiração que a gente percebe. E só que assim, essa admiração ia ficar só para nós, ia ficar só para a família Guimarães Botelho, não dava, a gente
precisava que isso fosse além de nós. A gente sabe que a literatura dela é excelente, é pioneira, tem esse aspecto de envolvente que a gente vai lendo e quer continuar. Mas nós queríamos que isso fosse muito divulgado. O Joaquim, ele quis que a minha mãe já tivesse uma primeira divulgação, ajudando a minha mãe a ir para a Academia Paulista de Letras, que era um prêmio para ela, que era uma vitrine, porque a minha mãe nunca fez marketing dela própria. É verdade. Nunca fez. Gostava, Não mesmo. Ela escrevia porque ela gostava de escrever. Ela não queria. Tudo bem, publicava, vendia, mas não era essa a praia dela. Ela queria era escrever. Então, quem que estão sendo os divulgadores? Os discípulos. Então, nós, os filhos, e os amigos dos amigos que estão aprendendo a descobrir Ruth Guimarães, né, que já está muito mais do que há 6 anos, quando ela morreu, já virou uma coisa muito maior. E então eu sempre tive essa vontade de fazer instituto, eu já, sim, muitos e muitos anos, mas cada um de nós tinha seus problemas de família, de trabalho. A gente não conseguia se organizar para fazer o instituto, né? Então, quando a gente conseguiu ter primeiramente também para conhecer, saber o que é, como que funciona, tem toda uma burocracia, procurar um advogado que conhecesse, que pudesse nos ensinar a fazer também, porque nós sabemos, nós queremos fazer a parte da divulgação dos livros dela, a divulgação da obra dela, a divulgação dela como incentivadora de artistas, porque o Instituto também vai ser um espaço para abrigar as tradições culturais, tanto populares quanto eruditas, porque ela também tinha esse lado erudito, né? Ela não tinha só o lado popular. Então, só queria interromper a Júnia, porque ela falou que o Instituto vai fazer, mas ela, Júnia, já está promovendo... É verdade. Encontros, debates, clube de leitura... Saraus. Então, ela já está atuando ativamente no Instituto, como diretora-geral que ela é, e com o talento que ela tem de criar confluência de pessoas, né, de agregar gente. Na verdade, a gente começou isso no ano em que ela faleceu, porque ela faleceu, assim, há 20 dias praticamente, um pouco menos do aniversário dela. E a gente sempre fez no aniversário dela, no dia 13 de junho, uma grande festa. E sempre trouxe músicos, fazia exposição de fotografia, exposição de pintura, sempre... O dia do aniversário dela sempre foi uma festa, uma grande festa. Porque ela gostava muito de fazer a festa de aniversário, fazia fogueira. Então, a gente... aí os meus irmãos me perguntaram se eu ia manter a festa do dia 13, que seria dali a 10 dias, né, do falecimento dela. Eu disse que iria manter, porque todo mundo já estava convidado e a autora estaria ali, de uma certa forma, né? Então, a partir dali, a gente já começou a fazer todo 13 de junho, a gente fazia as festas para comemorar o aniversário dela. E depois disso, quando eu fui, logo em seguida, eu fui convidada para ser secretária de Cultura de Cachoeira, e uma vereadora chamada Cátia Bueno, ela fez um decreto
da Semana Ruth Guimarães, que é em agosto, porque aí, como minha mãe também é folclorista, e para ser maio já tem muita festa, para ser em junho já tem as festas juninas. Então, ela escolheu a Semana do Folclore. E aí nós começamos a fazer também, a partir do decreto, a Semana Ruth Guimarães. E normalmente, assim, 8 dias de festa, né? Aí tem teatro, palestras, várias coisas. E Ótimo. nós íamos fazer este ano o Festival Ruth Guimarães, o centenário, né? O Festival do Centenário Ruth Guimarães. Puxa. Que ia ser de 16 a 22 de agosto, e já tínhamos convidado todos os palestrantes, já tínhamos tudo preparado. Mas aí houve a pandemia, nós adiamos para o 101, que eu acho que é até mais legal, porque todo mundo comemora Você sempre. acha? É verdade, é verdade. Olha, eu queria aproveitar e trazer agora o gancho aqui de algumas coisas que estão rolando aqui no chat, para a gente não perder, porque tem algumas comentários e algumas manifestações aí para ajudar. Enquanto isso, eu vou pegar os livros. Vai falando. Tá bom. Olha só, a Renata de Castro comentou aqui para a gente: a linguagem saborosa de Ruth Guimarães. Amo, me sinto privilegiada de conhecer a família, conhecer aqui a Júnia e o Joaquim. Eu também estou me sentindo privilegiada, gente. Aqui a Deise trouxe aqui para a gente: Dona Ruth traz a sabedoria, esse equilíbrio sábio de escritora. A Cristina diz o seguinte, que a Dona Ruth era uma professora à frente do seu tempo, provocava e fazia os alunos trabalharem. Aí a Jovelina comentou aqui, né? Sou igual criança, quero história. Renata de Castro falando também que ama contar história, que está honrada e que teve a oportunidade de contar uma história da onça na casa de Ruth Guimarães. Deixa eu ver quem mais aqui. O Ricardo coloca aqui para a gente: uma formação literária feita de pedacinhos. Que diagnóstico incrível, né? Enquanto o Joaquim e a Kátia lia aquele trecho, ele colocou isso aqui para a gente, essa inspiração. Espera aí um pouquinho para eu fechar esse bloco aqui, o que mais temos? Madailda está dizendo o seguinte: Dona Ruth é 100% brasileira, do tipo que faz a gente se orgulhar. Gratidão, queridos, por nos aproximar dessa alma maravilhosa, dessas almas maravilhosas através das suas palavras, né? Gratidão por essa iniciativa. Foi bem no momento, Júnia, que você estava falando que vocês resolveram dividir essa honra de todo esse legado da Dona Ruth com todo mundo, para não ficar só para vocês. A Deise está dizendo: sabedoria é assim, ações discretas para essa arte narrativa tão bem trilhada por Dona Ruth. Enfim, depois eu vou complementando aqui, porque tem muito mais coisa, mas é só para dar esse gostinho aqui, essa pincelada de acolhimento que está rolando tão gostoso aqui com a gente. Depois eu continuo no próximo bloco. Eu queria ilustrar. Trouxe livros, eu tenho 3 só, tá, gente? Na verdade, eu tenho 4, mas eu tenho 5, porque eu tenho histórias da onça também. Histórias do Jabuti, Joaquim, se você quiser mostrar aí, eu ficaria feliz, que o meu sei lá onde que eu guardei. Então, Pedro Malas Artes, Calidoscópio, a saga de Pedro Malas Artes. Esse livro é muito interessante. Esse é um dos livros da Dona Ruth. O Asno de Ouro, que tem vários contos. Esse livro é muito interessante, é muito legal também. Esse é uma tradução. Esse é recente, ó. É uma tradução que ela faz, né, Júnia? Direto do latim. Pois é, né, minha gente? Está pensando o quê? Uhul! Gente, olha lá, o Ricardo também está mostrando. Que trabalho artístico! Pessoal, deixa eu aproveitar o comentário. A Deise está mostrando um lá também. Qual que é os que você está mostrando, Deise? Lendas e Fábulas do Brasil. Legal, legal.
Ó, e aqui temos Nossa, e Água Funda. Água Funda, que eu amo de paixão. O Ricardo mostrou também histórias da onça, né, Ricardo? Ah lá, lindo demais. Essa que o Ricardo tem é uma edição que foi feita pela Fundação Cassiano Ricardo. Porque é mais antiga, né? É um pouco mais antiga. Eu queria comentar uma coisa, por conta de um comentário a respeito dela como professora, dela como educadora. Eu tenho duas histórias que eu acho que são marcantes. Tem um moço de Cachoeira que se chama Marcelo Soares. O Marcelo me contou uma história uma vez que ele estava na sala, eu acho que na terceira série do Fundamental 2, né? Não é isso? Eu não sei bem como é que funciona hoje. É mas ele ensino estava lá. médio. Sei lá. Não no ensino médio, ele estava no ginásio ainda. No Fundamental, então, Fundamental 2. E ele estava, enquanto todo mundo lia o livro recomendado para a leitura do dia, ele estava com o livro aberto e dentro do livro o gibizinho da Mônica. E aí a minha mãe começou a passear pela sala, como ela sempre fazia, parou do lado dele e falou: o que o senhor está lendo aí nesse tom? Aí ele ficou tudo sem graça e tal, mostrou para ela que era o gibizinho, ela falou: continue lendo e aproveita e anota 10 pronomes do caso reto e 10 pronomes do caso oblíquo no seu gibi. E ele me conta isso, o Marcelo me conta isso com uma admiração, e hoje é um bom professor de história. Então, ele entendeu a importância de aproveitar o momento para propiciar conhecimento de alguma forma, né? E a segunda história é que eu trabalhei na Embraer durante um período, fui responsável pela imprensa lá, e conheci um engenheiro que era chefe de divisão, um fulano super importante da chefia, chama Luciano Lampi. Um dia eu estou conversando com o Luciano Lampi, muito tempo depois, anos depois que minha mãe morreu, e ele falou: poxa, a gente trabalhou junto na Embraer e tal, e eu perguntei: você não sabia que eu era filho dela, da Ruth? Ele falou: não, eu soube agora, há pouco tempo. E aí ele me contou o seguinte, que ele é de Ribeirão Pires, onde minha mãe lecionou durante vários anos. E que ele, garoto, no ensino médio, minha mãe alugou um ônibus, ou conseguiu da prefeitura um ônibus, e levou o grupo para conhecer o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. Ele se entusiasmou pelo ITA, ficou fascinado e decidiu estudar engenharia aeronáutica e seguiu uma carreira ascendente e virou um dos diretores da Embraer. Então, essas histórias marcam a minha memória do que a minha mãe fazia sempre, no sentido de estimular as pessoas, principalmente a aprenderem pela leitura e principalmente pelo exemplo, né? Ela dava bons exemplos. Isso é uma coisa que a gente bebia em casa, né, Júnior? Só complementando, então, eu fui aluna dela, né? Ela chamava todo mundo de senhor e de senhora. Ela não chamava os alunos de você. Era sempre o senhor e a senhora, que o Joaquim estava falando ali. Não foi nesse momento só porque ele falou o que o senhor está lendo. Não, esse era o costumeiro, né? Então, eu também, mesmo filha, eu era senhora, né? E em sala de aula, ela não tinha método nenhum, didática nenhuma, pedagogia nenhuma. Ela simplesmente ela ia fazendo da cabeça dela. E ela dava, assim, por exemplo, as parábolas da Bíblia para a gente fazer uma interpretação de texto como prova, com consulta em casa. As provas dela todas eram para fazer em casa. Não tinha nenhuma prova para fazer lá, aquela prova com X ou
10 questões, não. Era, você vai fazer a interpretação de texto da parábola que você escolher, de tal, aqui, da Bíblia, e você pode perguntar para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para quem você quiser. Tem uma semana para fazer, eu tenho um mês para fazer. A metade da sala tinha nota baixa. Era muito difícil conseguir nota, porque ela só estava pedindo que as pessoas lessem, né? E as pessoas não liam. Aí elas chegavam na última hora, faziam um rascunho qualquer, entregavam qualquer coisa, e aí não conseguia tirar nota boa. Mas ela estava sempre... Era sempre essa coisa, assim, de uma dedicação do aluno, é uma dedicação da pessoa. Ela não queria aquilo que estava escrito, ou que a pessoa podia ler, ou que a pessoa podia encontrar, mesmo hoje com a internet, com tudo isso, não era isso que ela queria. Ela queria que a pessoa aprendesse a aprender, né? Então era algo muito difícil. Minha mãe tinha uma frase que eu acho que era marcante para ilustrar isso que a Júnia falava. Ela dizia assim que aquele que dá tudo que pode, a gente não pode pedir mais. Aquele que faz o que pode, dá o que tem, nem Deus pode pedir mais. Isso mesmo. Então, ela incentivava as pessoas a darem o seu melhor, a procurarem dentro de si o melhor que pudessem, não para ganhar nota, mas para se elevar, né? Para crescer. Uma educadora nata, né? Pois é. Olha só, gente, aproveitando aqui, eu queria trazer uma pergunta da Thelma. Mas peraí, Andréia, desculpe. Antes, o Luciano, ele precisa sair porque ele precisa dar aula. Ah, tá bom. O Luciano ele precisa sair às 6, né, Luciano? Opa, ele tá queria contar um pouco. 6h10. Então ele queria contar um pouco sobre os poemas que o Joaquim falou. Quando a gente começou, o Joaquim falou que o Luciano recebeu poemas da Dona Ruth, alguma coisa assim. Aí o Luciano queria contar isso para a gente. Então, Luciano, por conta do seu horário, se você puder contar... Andréia, guarda essa pergunta aí da Thelma para a gente. Não, então, eu serei rápido, não por conta de eu ter que sair correndo, né? Serei rápido para todo mundo poder falar, que isso tudo é um banquete, então todo mundo tem que oferecer aí, é bastante coisa. Tá um prazer, viu? Tá ótimo. Então, o que acontece é que, assim, fiquei amigo da Júnia muitos anos atrás, né, Júnia? E quase nenhum, não fala muitos não. Não, mas são muitos, foram mais de 3 anos atrás. Sim, né? sim. Muitos anos. E aí aconteceu que então a Júnia me apresentou para a mãe dela numa ocasião, e eu tinha comigo um CD que, enfim, era um pouco por acaso que estava comigo naquele dia, e eu mostrei para a Dona Ruth. Era uma canção interpretada por uma professora lá da Unesp, uma grande cantora, a Marta Ré, cantando uma canção minha, que eu tinha feito sobre um poema do Manuel Bandeira. O poema se chama Estrela. A Dona Ruth, eu já estava adorando o papo com ela, era realmente incrível, assim, conversar com ela era uma experiência desafiadora, importante, né? Um grande prazer, uma coisa, assim, inclusive ela percebia, eu percebo isso, que ela percebia as pessoas e já puxava a conversa de acordo. Eu era, naquele momento, um universitário entusiasmado com o que eu estava criando e não sei o que lá. Ela pegava cada coisa de mim para puxar, a conversa ia para os lugares que eu falava, ei, é isso aí, era muito legal. Bom, enfim, e aí ela ouviu a canção, e esse foi um momento muito, muito forte para mim, porque eu vi que ela se emocionou.
Ah, que legal. E aí ela começou a falar do Manuel Bandeira, que ela tinha conhecido. E, assim, foi muito forte. Eu fiquei, assim, impressionado. Caramba. Ela gostou muito. E ela ficou com isso na cabeça. E algum tempo depois, a Júnia, ela chega para mim com um calhamaço enorme, um monte de papéis da Dona Ruth. No meio desses papéis tinha os poemas. Então eram várias coisas, porque eu conversei com ela, várias outras coisas, eu falava de algumas coisas que eu queria fazer sobre Curupira e tudo mais. Então ela me mandou um monte de material, manuscritos, uns troços lá, coisas que ela já tinha copiado depois em outro lugar e tal. Ela me mandou uma parte, é muito bacana. E os poemas, que são as cantigas da ingênua ternura. É um ciclo de poemas que ela achou que poderiam virar canções e que ela me deu. Sem áudio, tá? Eu fiz isso sem áudio, porque, enfim. E aí, é uma responsa muito grande, eu dei uma travada, né? Porque eu queria começar a compor essas músicas imediatamente e eu não seria capaz de fazer isso, na verdade. Eu precisei de um tempo grande para digerir, para ir com calma. Você vê, quando eu compus a canção sobre o poema do Manuel Bandeira, eu já lia Manuel Bandeira fazia mais de 10 anos. Então eu falei assim, ixi, será que eu vou precisar de mais 10 anos para poder começar os da Dona Ruth? Então, eu acho que eu precisei de mais do que isso ainda, porque eu conhecia a Dona Ruth e tal, então era foi toda uma coisa assim. Aí eu comecei a ler as coisas dela, comecei, né, pensar sobre o que ela trazia. Foi um processo longo, e infelizmente eu só consegui escrever as primeiras notas depois que ela já tinha falecido. No momento, são 7 poemas, eu escrevi 3 músicas. Eu estou em processo de fazer as outras 4 para gravar o álbum agora, este ano. Então, vai rolar. E significa que você vai tocar alguma coisa aí pra gente, né? Agora? Opa! Ixi. Pô, Luciano, você conta essa história. A Kátia não abriu o microfone seu à toa nesse momento. Exatamente. Vai lá, Luciano. Bom, o microfone é seu. Eu tenho que ir até ali pegar um violão. Vocês aguardam aí um segundo, não demora muito. A gente aguarda. Tá. Enquanto a gente aguarda, tem uma pergunta que a Andréia vai trazer. Não tem, Andréia? Se não der tempo, a gente vai processando essa pergunta, porque essa pergunta... ele já voltou. Um segundo mesmo. Então pronto. Mas essa pergunta da Thelma é valiosa. Eu vou deixar no ar para, na sequência, responder. A Ruth, ela não fazia, né, a publicação, ela não se propagandeava, né? Então ela não fazia a própria divulgação. Será que por isso que não vimos a sua obra e o conhecimento dela como os modernistas que a gente conhece aí, né? Os que a gente citou, inclusive, aqui nessa nossa conversa? E aí a Thelma diz, fico intrigada sempre. Como não estudamos Dona Ruth nos bancos das faculdades ou nos bancos escolares? Vou deixar essa pergunta para, na volta, a gente conversar a respeito. Bom, vamos ver. Dá para ouvir o violão bem? Dá. Sim. Mesmo que não desse, eu ia falar que dá. Bom, eu vou roubar. Vou cantar uma canção, a terceira das canções que eu fiz, que é a mais curta. Tá. E porque vou roubar 2 vezes. A primeira é linda, maravilhosa, já conhecemos, ele já veio aqui no Instituto, já apresentou a canção no sarau que nós fizemos em 2018. E a gente não tem pressa não, Luciano, você pode cantar também a primeira. Não, é que, enfim, tem a coisa do horário e tal, mas enfim, vamos lá. A sala é nossa. A sala é nossa, você que está apertadinho de horário. Bom, esta canção é um poema que não tinha nome, e aí eu batizei a canção de Esta Beleza. Bom, vocês vão ver por quê, tá no poema, né? E é um poema que
é interessante assim, é o único poema que está riscado, e mesmo assim ele veio junto, na leva. Então, eu suspeito que ele não fazia parte do ciclo, né, das cantigas da ingênua ternura, mas, ao mesmo tempo, ele é perfeitamente coerente com os outros poemas, e ele fala, o poema fala disso, de que ele não deveria existir. Esse é o tema do poema. Este poema é simplesmente, esse é o poema, né? Eu vou dizer o poema. Este poema é simplesmente um pensamento a que não ouso dar forma nem palavras. Menos que o pensamento, sugestão de um instante. Apenas medo de quebrar o encanto. Enquanto é sensível este momento, silêncio. Temo pensar e atingir esta beleza com as ondas sutis do pensamento. É isso. Este poema é simplesmente um pensamento a que não ouso dar forma nem palavras. Menos que o pensamento, sugestão de um instante, apenas medo de quebrar o encanto. Enquanto é sensível este momento, silêncio. Temo pensar e atingir esta beleza com as ondas sutis do pensamento. É isso. Muito lindo, muito lindo. Já entendi por que a dona Ruth deu os poemas para você. Faz todo sentido. Muito legal. Eu acho que ele capta essa ideia dela de música também, eu acho. Nossa! Bom, de qualquer maneira, obrigado, primeiro, antes de mais nada, obrigado. E eu recebi isso como uma grande honra e um desafio para mim, enquanto ser moral, sei lá como é que eu posso dizer isso, muito grande. Uma responsa, né? Fala sério. E você está dando um grande presente para nós, viu, Luciano? Nossa, maravilhoso! Está todo mundo muito emocionado aqui no chat, aqui. Olha, ele colocou a primeira cantiga, ele colocou no YouTube. Tem lá. As outras duas tem lá, viu? Na verdade, agora tem todo. Só falta esta aqui, eu vou colocar essa semana. Mas já tem. Essa que a Júnia estava falando. Então, essa que a Júnia estava falando primeiro Dois Corações que Estão Trocados. Que legal. Essa é maravilhosa. Dois Corações que Estão... É lindo esse poema. Qual é o YouTube, gente, que estão perguntando? É o meu canal do YouTube, Luciano Antônio Carvalho. Luciano Antônio Carvalho. E aí, se você digitar lá, Luciano Antônio Carvalho, Dois Corações que Estão Trocados, ou Ruth Guimarães, deve aparecer. Então tem essa. Aqui já colo no chat. Tem o Dois Corações que Estão Trocados, a performance lá na chacrinha da Dona Ruth. E tem uma gravação do Andante Tranquilo.
O Andante Tranquilo é o primeiro dos poemas do ciclo, na ordem em que os poemas chegaram para mim, do jeito que a Dona Ruth compilou. Né? Então tem essas 3 canções já. Andante Tranquilo, Dois Corações que Estão Trocados e Esta Beleza, que é o último do ciclo. Né? Então falta preencher as outras 4 aí do meio. E o Esta Beleza eu vou colocar uma versão de estudo ainda essa semana no YouTube. Legal. Luciano, só para tirar uma dúvida, você está de cabelo curto no seu YouTube? Está de cabelinho curto no seu YouTube? Olha, faz alguns anos, é possível. Tá. É só para confirmar, porque estão aparecendo o Ricardo pôs, ó. O Ricardo pôs o Ai, link. ótimo, tá. Ele pôs. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo. E o Ricardo Aí. comentou uma coisa linda aqui que eu não posso deixar de citar antes do Luciano ir embora. Ricardo disse o seguinte: o violão vai fazendo um caminho de nuvens para o pensamento de Ruth. Que lindo. E até uma Vilas fala, escuta sensível, resultado, Ruth em música. Nossa! Muito legal. Talvez eu tivesse que fazer agora uma terapia, né, para descer. Eu preciso voltar aqui para o chão. Peraí. Não, a gente pode fazer... Tem que continuar me esforçando para fazer, senão começa a me achar. A gente pode fazer outras lives aí em outros canais, né? Lá no meu canal, no seu canal, a gente pode fazer outras lives só musicando Dona Ruth. Lendo e musicando Dona Ruth. Maravilha. O meu projeto é musicar bem mais coisas do que isso. Eu vou terminar agora o ciclo de As Cantigas da Ingênua Ternura, mas eu tenho aqui outras coisas dela que eu quero fazer, e aí eu vou dizendo, vou informando. Né? Ela tem... E são inéditos, né? Esses poemas não foram publicados, como o Joaquim falou, então acho que a gente precisa tomar providências. É verdade. Muito obrigada, viu, Luciano? Obrigado a vocês, estava uma delícia ouvir, eu queria continuar ouvindo, mas eu realmente vou ter que parar. Depois você tem no canal da Digital House Schools, esse vídeo estará disponível também. Fica lá no meu Facebook também, fica disponível. Aí você pode ver a conversa inteira, mas você já contribuiu muito para a beleza desse momento, desse encontro. Obrigado a vocês e pelo convite. Né? É isso aí. A gente agradece. Obrigada. Júnia, vamos voltar para você. Tá bom. Tem a pergunta lá. Guarda a pergunta aí. Guarda a pergunta aí, que a Júnia não terminou o raciocínio. Vamos voltar para a Júnia. Vamos lá. Não, é que ela tinha falado sobre... por causa dessa falta de divulgação da Ruth Guimarães, que ela não é muito lida, não é lida nas faculdades, nas escolas, né? E o porquê disso, né? Eu não sei se é só a falta de divulgação, aqueles livros que já são os clássicos, né? Que é Machado de Assis, essa de Queiroz, em Portugal, são os mais recentes, o Mia Couto, que também está na moda, né? Porque tem também um pouco de modas também na literatura, né? Não é só na... Mas tem também uma tradição tradição, assim, eu diria um conservadorismo, não é nem uma tradição, um conservadorismo na adoção de livros, por parte da escola, né? Os educadores adotam sempre os mesmos livros, tem uma tradição. E tem muitas coisas aí, tem muitas camadas nessas adoções. Eu tenho algumas explicações também para esse caso. Na verdade, eu acho o seguinte: tem duas questões. Uma,
essa roda de escritores, especialmente escritores que estão na moda, etc., vira uma roda de amigos, é uma ação entre amigos. Se você olhar nos concursos hoje, quem ganha o Oceanos também ganha o Prêmio São Paulo de Literatura. Quem ganha o Prêmio São Paulo também ganha o Jabuti. Quer dizer, são sempre os mesmos finalistas para todos os concursos, mais ou menos. O que eu quero dizer é que tem uma certa onda. Vai na onda, agora é fulano que está... Isso já acontecia lá atrás, né? Você pegar o grupo dos modernistas, dos primeiros regionalistas aí da década de 30, você tem um grupo que ficou icônico e quem estava fora desse grupo ficava um pouco esquecido. Acho que tem uma explicação histórica para isso. A minha mãe fez muito sucesso desde o lançamento de Água Funda em 46 e que se estendeu até o final dos anos 50, principalmente, com Os Filhos do Medo e com várias matérias e reportagens e coluna de crítica literária que ela mantinha no Correio Paulistano. Então, ela tinha muito prestígio nesse meio. Acontece que, por volta de 59, 60, meu pai ficou tuberculoso. E minha mãe resolveu que ia tratar da tuberculose do meu pai em casa, porque ela não ia deixar ele ficar internado em São José dos Campos, que era o local equivalente a Campos de Jordão hoje. Era lá que havia os grandes sanatórios. Isso levou alguns anos. O meu pai tuberculoso, sem poder trabalhar, sem nada, minha mãe se desdobrava. E para se desdobrar, ela trabalhava em projetos de encomenda. Além de lecionar, ela trabalhava em livros encomendados, por exemplo, pela editora do Mário Donato, que chamava Donato Editores. Ela escreveu um livro chamado A História do Vestuário, que é uma história muito bem contada sobre a importância do vestuário na sociedade. Ou o Dicionário de Mitologia Grega. Eram trabalhos ou eram grandes traduções, como o Asno de Ouro, por exemplo, que é um clássico latino, um dos dois clássicos latinos que sobreviveram aos dias de hoje. Um é do Luciano de Samosata e o outro Apuleio, né? Que é o Asno de Ouro, que ela traduziu direto do latim. Mas eram trabalhos que rendiam dinheiro para a manutenção da casa, dinheiro para o sustento da família. Então ela se afastou da ficção. Ela não tinha tempo de trabalhar com ficção, e isso foi até por volta de 70, mais ou menos, em que aí ela produziu Lendas e Fábulas do Brasil e começou a fazer matérias mais voltadas para o folclore, para o registro da oralidade, etc. Mas, nesse meio tempo, ela já estava afastada da rodinha. Ela já estava fora dos jornais, ela já estava fora da divulgação. Fora dos circuitos, né? Fora do circuito, exatamente. Entendi. Então, ela ficou com aqueles admiradores de 2 décadas que eu recebo, a Júnia, meus outros irmãos recebem mensagens de cumprimentos de gente que leu Água Funda lá no Rio Grande do Sul, em Portugal, na Alemanha, entende? Mas a gente que a conheceu por causa da efervescência de divulgação da época. Tem uma segunda coisa que aí eu acho que talvez possa ser um pouco de exagero, mas a Fernanda R. Miranda, que é a professora da USP, que escreveu um livro sobre escritos de autoria negra desde o século XIX até agora, com as principais autoras negras. Ela tem uma tese de que houve um apagamento proposital de autoras negras por conta da supremacia branca reinante na classe dominante. Eu acho um pouco
pode ser um pouco de exagero de quem está mobilizado pelo movimento de afirmação do movimento negro, mas pode ter algum sentido também, né? Eu acho que faz muito sentido essa fala dela. Eu acho que faz muito sentido. Quando a gente fala de currículo escolar, o currículo é um campo de disputas, porque aqueles conteúdos que são selecionados para compor o currículo, eles são um campo de disputa ideológica, né? Você escolhe um assunto, ou um tema, ou um modo de ensinar, e você deixa de escolher outro. Então, quando você faz uma certa escolha, você toma uma decisão por alguma perspectiva, né? E a gente tem vários autores da pedagogia que pensam currículo, que discutem currículo, que falam isso. O Tomás Tadeu da Silva é um grande pensador nesse sentido. Então, quando a gente traz um determinado autor para estudar na escola, tem ação das editoras, tem uma atuação direta das editoras, tem um pressuposto que é daquele contexto, então determinados autores, determinados modos de escrever e de falar não entrarão, certos discursos não entrarão em certas escolas. Então tem várias camadas aí. E escritores negros, escritoras negras, realmente não estão nesse escopo, eles certamente estão fora. Então, quais são os mais prováveis dentro do currículo escolar? Os mais conhecidos, né? Os mais prováveis são aqueles que são mais lidos, e não que os textos não valham a pena de ser estudados, mas, na verdade, abre-se pouco espaço para outras possibilidades. E quem vai ditar isso, em primeiro lugar, na escola, é o vestibular. É uma reação em cadeia. Então, a FUVEST estabelece uma lista de livros, essa lista de livros vem para a terceira série do ensino médio, ela é distribuída ao longo das 3 séries do ensino médio, sobra alguma coisa para o ensino fundamental, tem certos gêneros que são distribuídos ao longo do ensino fundamental, e, volto a dizer, tem uma ação feroz das editoras para a adoção de livros, porque essa é uma indústria, né, poderosa. Então, certamente, é uma disputa que vai ficar ali acontecendo. E se está na escola, significa que isso na sociedade tem um impacto muito grande, porque significa que muitos vão ler esses textos, né? Enfim, é uma disputa, certamente é uma disputa. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse atrevimento, no bom sentido, do movimento de afirmação negro e etc., está forçando para o bem que as pessoas comecem a se lembrar, né, de autoras contemporâneas aí, como a Djamila Ribeiro, sim. as mais antigas, como a Maria Firmina dos Reis, a própria Maria Carolina de Jesus, que foi, digamos, redescoberta agora há muito pouco tempo, né? É verdade. Bem, eu fiz um pedido aqui no Escondidinho, eu fiz um pedido para a Leda, se ela poderia contar uma história para a gente. E ela falou que sim, ela falou que contaria. Leda, você está preparada psicologicamente? Já, olha só. Muito obrigada. Ela está com o microfone desligado. Olha só a responsabilidade, hein, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Joaquim, beijo no coração. Prazer te conhecer, tá? Eu vou contar uma história. Quem te matou? Do livro Lendas e Fábulas do Brasil, de Ruth Guimarães. Certa vez, um rapaz andava distraidamente pela cidade e não percebeu que ele foi bem longe, distanciou da cidade até chegar numa porteira. De repente, na porteira, ele encontrou uma caveira. Achou estranho, olhou para a caveira e começou a zombar da caveira. Quem te matou, caveira? A caveira
mais feia do que a morte e o pecado pode ser? Quieta estava, quieta ficou. E o rapaz começou a chutar e a zombar da caveira. Quem te matou, caveira? Quem te matou, caveira? De repente, a caveira olha para ele e responde: quem te matou foi a língua. O rapaz saiu apavorado. Se arrepiou todo e correu até a cidade. Não percebeu e não se conteve e contou para todo mundo que tinha acontecido. A caveira tinha falado com ele. Uns acreditaram, outros não. Mas não pode ser, isso é uma alucinação. Você bebeu, isso não pode estar acontecendo. Eu juro, é verdade. A caveira falou comigo. E a história percorreu a cidade toda e chegou aos ouvidos do rei. O rei chamou o rapaz e perguntou: que história é essa de caveira falar contigo? Eu juro, majestade, é a pura verdade. Ela falou comigo. Desceu do trono dele, colocou o dedo no nariz do rapaz e falou: olha o seguinte, eu vou verificar se essa história é verdadeira. Não me faça de bobo. Se você estiver mentindo, eu mando te enforcar na primeira árvore que eu encontrar. Não, majestade, não, eu juro, ela falou comigo. Preparou-se a comitiva, o rei todo aparamentado, todos bem vestidos, pareciam que iam para a festa. Foram até a porteira. Caminhavam com todas as algazarras rindo, todos satisfeitos. O rei chamou também o carrasco. E o carrasco foi junto, o rapaz todo amarrado, nervoso que só. Chegando à porteira, depararam com a caveira. Alvejada pelo tempo e pela chuva, estorricada pelo sol, lá estava ela. O rei mandou que o rapaz fosse lá falar com a caveira. Quem te matou, caveira? O rapaz, muito nervoso, achou que a caveira não tinha escutado direito. Quem te matou, caveira? A caveira parada estava, parada ficou. Quem te matou? O rapaz foi se alterando, ficando nervoso e começou a chutar e a ficar desesperado. Quem te matou? Quem te matou? E a caveira em silêncio. O rei chamou o carrasco, que veio vestido num camisolão vermelho, pegou o rapaz, ficou na primeira árvore que encontraram. A comitiva ficou triste e seguiram de volta ao castelo. Passadas horas quentes da tarde, chegou a noite. E na sombra da noite, um vento soprou e a caveira começou a rolar. Pular, rolar, pular e rolar até chegar onde o rapaz estava. Olhou para ele e falou: não te disse que quem te matou foi a língua? Muito e assim bom. A história chega ao fim. Muito bom, Leda. Muito bom, Leda. Quem te matou, caveira? Muito bom, muito bom. As pessoas aqui no chat falando, muito legal, muito bom, agradecendo a oportunidade, muito interessante. Eu abri aqui o livro do Pedro Malazarte. Eu vou ler uma história aqui. Já que nós estamos, né, em casa, eu vou ler essa história. Porque eu peguei uma aqui aleatoriamente, gente, só para vocês terem esse sabor, né? Chama Coxa de Galinha. O patrão tinha uma cachorrinha que acompanhava peão na tarefa. O patrão falou que na hora do almoço a cachorra ia para casa. Não é essa que eu quero ler, não. Desculpa. É essa mesmo. Mas agora fiquei curiosa. Como assim? Essa a coxa de galinha. Vou voltar. É que eu não sou a Leda, né, minha gente? Vocês me desculpem. Eu leio, mas não sei contar. Um dia eu vou aprender. Vou voltar, então. A coxa de galinha. O patrão tinha uma cachorrinha que acompanhava peão na tarefa. O patrão falou que na hora do almoço a cachorra ia para casa e era para eles ir também. Mas a cachorrinha ficava na roça e os camaradas curtiam uma fome. No primeiro dia, o Pedro aguentou o tirão. No outro dia, chegou na hora do almoço, que ele conheceu malmente pelo sol,
E o dianho da cachorra não se tocava e ele encostou-lhe um couro, que ela chispou para casa. Quen, quen, quen. Rapaziada, tudo atrás. Comeram que foi um gosto. Comida que não chegou nem para o patrão, nem para a patroa. Não sobrou um triste de um grão de arroz. A patroa fez o quê? Esperou a peãozada ir dormir, matou um frango, refogou e nessa hora encontrou uma Lazarte, com parte de que estava sem sono. Ele pegou a conversar. Fazendo mais comida, dona? Mais um cadiquinho, que eu e meu marido ficamos sem almoçar. Isso aí é o quê? Frango. Escute aqui, Pedro. Eu vou lá para dentro passar roupa. Você toma conta da panela para não queimar. Quando o frango estiver cozido, desça do fogo. E não vai comer pedaço nenhum, que eu dou por foto e você vai ver. Lazarte ficou vigiando a galinha. Apenasmente o frango cozinhou, ele comeu um pedaço. Um naco bom, coxa, que é mais carnuda e ele é esganado. Quem vai dar por falta? Mas a patroa, assim que foi mexer na panela, percebeu que faltava um pedaço. Lazarte, que ela gritou fula de raiva. Cadê a outra coxa da galinha? Que coxa essa dona? Tô vendo que esse frango aí, a mod que tinha uma coxa só. Porque eu não mexi e ninguém chegou na beira da panela. Você comeu? Não comi. Foi um bate-boca danado. E o Malazar testando que aquela galinha tinha uma só coxa. Tem uma só perna. Eu já vi galinha de uma perna. Já vi saracura de uma perna. Já vi sariema. Esse frango também é desse, que tem uma perna só. Ai, gente. Esse é o Malazarte. Essas escritas da Dona Ruth, de pegar essa sabedoria popular, esse modo de falar, o Malazarte é sempre aquele que engana, que enrola, né, que passa a perna. Então, nesse livro, ela reúne esses contos, ela escreve, né, ela traz essas histórias, e elas são muito engraçadas. E aí, a Jovelina estava perguntando, você acha que para 9º ano, tal, o Água Funda é um livro? Eu acho. Mas eu também acho que essas histórias que têm humor, elas são saborosas para os meninos, porque elas são velozes, elas são rápidas, elas são ágeis e criam uma vontade de ler no leitor. Então, eu acho que é um livro que, para os alunos de educação de ensino fundamental, são muito interessantes. A outra, Malazarte Sapeca. Eu vou voltar para a Júnia, tá, gente? Júnia. Eu queria, então, que vocês... A gente está se encaminhando para o final, e eu queria que você contasse as propostas do Instituto, se alguém quiser fazer parte, ou conhecer mais, ou colaborar com o Instituto, como é que tem que fazer? Então, o Instituto, oficialmente, ele começou esse ano, né? A partir do dia 20 de janeiro deste ano. E a ideia que já vinha sendo feita é de ser um espaço para as pessoas se apresentarem, as pessoas virem e conhecer o espaço também. A gente faz uma exposição aqui com uns banners, explica, mostra os livros. Então, se as pessoas quiserem fazer parceria, porque já veio, logo no começo do ano, veio um grupo de dança circular e que fez uma oficina de mitologia hindu. Foi muito interessante. Aí a gente fez uma parceria com eles, fez a divulgação, chamou as pessoas para virem e participar. Então, aqueles que quiserem fazer essa parceria, ou de palestras, ou de danças, ou culturas tradicionais, ou
pode mandar o projeto para a gente, né? O meu e-mail é juniagbotelho@gmail.com. Nós estamos fazendo um site e depois a gente vai ter um endereço de site, endereço de e-mail do próprio instituto, mas ainda está em construção. E nós estamos Mas tem fazendo... página no Facebook. Tem página no Facebook, não tem? Tem a página no Facebook, chama Instituto Ruth Guimarães mesmo, e tem a página no Instagram, porque tem algumas pessoas que gostam mais do Instagram, né? Então, tem a página no Instagram também. Então, nós estamos com as redes sociais, né? Trabalhando bastante com as redes sociais. E nós ainda não temos, assim, uma contrapartida das coisas que nós estamos fazendo para correr atrás de patrocínio, essas coisas, porque nesse momento de pandemia nós não temos como dar contrapartidas. Mas assim que nós conseguirmos vencer esse problema, aí nós também poderemos fazer outros tipos de parceria com as escolas. Já vieram professores aqui, eu fiz uma formação de professores de Guatinguetá, uma cidade vizinha aqui, com a Gisele, com a Lila Vanzella, que são nossas parceiras, com a Gisele Leal, e então a gente faz algumas trocas, né? Eu participo na escola deles de Guatinguetá, fiz lives também para eles, falando sobre Ruth Guimarães para os alunos do 5º ano, e eles foram muito receptivos, muito curiosos, né? Porque mesmo aqui na região, a gente volta a falar, né? Ruth Guimarães não é conhecida, então os professores eles estão querendo fazer esse trabalho conosco para ter as parcerias nas escolas mesmo, da gente ir fazer palestra. O Joaquim, o pessoal gosta muito do Joaquim, ele já foi fazer palestra para as crianças de uma escola que ele não é muito acostumado, ele trabalha mais com adultos, né? Mas ele falou com a criançada lá de 9, 10 anos, lá a criançada também foi super receptiva. Então, Eu fui dar palestra numa escola uma vez, aqui em São Paulo, na periferia, lá na Cantareira, e um dos garotinhos adorou as histórias e tal, e queria um autógrafo meu. Aí, que legal! Como não tinha papel, ele ofereceu o braço. O braço dele, veja só. Não, mas foi nessa escola aqui, foi na José Roseira, aqui na margem. Foi aí, tá certo. Aí depois todos os meninos viram aquilo e todos os meninos vieram para ele autografar no braço dele. Tomara que eles tenham tomado banho depois, né? Gente, eu sei que está chegando no final, eu queria dar 2 notícias. Por favor, Joaquim. Vocês se lembram que a minha mãe mandou uma pasta cheia de manuscritos, etc., para o Luciano, né? Sim. Então, ela deixou, a Júlia está tentando organizar isso aí em Cachoeira, ela deixou um monte de manuscrito, pesquisas, coisas que ela datilografava e ia guardando, etc., etc. Pois bem, eu tive a pachorra durante algum tempo de ordenar, corrigir, digitar, etc., algumas dessas coisas. E enquanto a Júlia está cuidando de levantar ainda outras coisas inéditas dela, nós conseguimos fechar uma parceria com a Faro Editorial. Olha que legal. E agora, em outubro, nós vamos lançar uma coleção de inéditos dela. São 4 livros, 2 vão ser lançados, são contos infantis, tá? Mas também com essa linguagem saborosa que adultos também podem curtir, né?
O primeiro se chama Contos Negros, que são contos que ela recolheu da tradição africana, passada pelos avós, etc. E o segundo são Contos Índios. Ia se chamar Contos Indígenas, mas a gente achou melhor chamar de Contos Índios. Estão prontos, eu estou finalizando a leitura, os textos de capa e contracapa, etc. E devem ser lançados, vão para a gráfica no final de setembro e serão lançados 2 em outubro. E no começo do ano que vem eu vou lançar mais 2. Um se chama Contos de Encantamento e o quarto que vai se chamar Contos de Céu e Terra. Os Contos de Céu e Terra são os contos que falam das andanças de Jesus pelo mundo, quando veio com São Pedro e encontrou com Malazartes, as histórias de Nossa Senhora que salvou não sei quem da penitência, etc. São várias histórias desse tipo. Os 2 primeiros estão prontos, já muito bem ilustrados, estão de muito bom gosto. E a Júnia já viu as capas dos 2, né, Júnia? Uhum. Então, é mais uma maneira da gente fazer com que a Ruth continue viva, né? E circulando por aí. Sem dúvida. É a ideia do Instituto, né? O Instituto ele nasceu para que nós possamos divulgar e que consigamos essas pessoas para nos ajudar a publicar, nos ajudar a divulgar. Porque, assim, a gente sair de porta em porta dizendo eu sou filho da Ruth Guimarães é diferente de você chegar e dizer, olha, nós somos do Instituto Ruth Guimarães. Né? Tem um peso diferente, né? Porque, como filhos, nós admiramos, mas né, a pessoa pode pensar assim, tá puxando a brasa passadinha, né? E já como instituto, a gente trabalha isso realmente de uma forma mais profissional, inclusive, e que a gente faça com que tenha mais discípulos de Ruth Guimarães. As pessoas começam a gostar dela e começam a divulgar, ajudar a divulgar também, né? Aí a gente tem uma página onde a gente coloca, né? As pessoas podem entrar na página do Facebook, do Instagram, tem várias coisas que a gente coloca tudo que está acontecendo aqui, as propagandas que a gente faz, os trabalhos que a gente faz, quando sai livro novo, quando sai palestras, tudo a gente coloca lá. Deixa eu dar uma préviazinha. Ai, que lindo! Que privilégio! Tá. Que lindo! Lindo, Joaquim! Esse é só o modelo. Muito bonito. Mas tá de muito bom gosto, né? Tá, ficou bonito, ficou bonito. Bacana. Bacana, muito bacana. Gente, deixa eu só trazer rapidinho aqui as pessoas aqui do Facebook que estão aqui dizendo como tá deliciosa essa conversa. O Vitório Cristante Filho, a Thelma Andrade, a Sandra que está aqui e está aí, está aqui no Face, está aí na sala, está em dose dupla. Ela tá. A Thelma, o Adilson, o Bruno Mascaro, a Mariana Perini, Ângela, o Oswaldo Quintali, enfim, todo mundo aqui muito feliz com essa conversa, dizendo que privilégio ouvir vocês, ouvir falar de Ruth, ouvir a obra de Dona Ruth, enfim, só para trazer essas pessoas aqui presentes para a nossa sala. Só para dizer que no dia 5, no sábado, nós vamos continuar essa conversa, Joaquim e eu, que vai ter a festa na Serra. Então, às 3 horas... Que dia? 3 horas da tarde? Dia 5. No sábado. Sábado agora. Sábado agora. Sim. Então vai, dá o serviço todo. 5 de setembro, às 15 horas. 15 horas.
na Festa na Serra. Festa na Serra é virtual, onde as pessoas acessam. As pessoas vão acessar. Ai, meu Deus, onde que elas vão acessar, Joaquim? Eu tenho que abrir aqui para ver. Gente, desse jeito vocês estão igual a Dona Ruth para fazer propaganda. Eu estou anotando aqui, ó. Eu já estou no chat aqui anotando. Estou anotando aqui o dia, o horário, o nome da festa, online, só esperando onde vai ser. Só para divulgar aqui. Mas estará no Facebook do Instituto, certamente. Já está. Já está lá. Olha lá, Andréia. Ótimo. Isso é uma dica boa. Que a gente pega lá. Posso fazer um comercial? Pode fazer o comercial. Bom, é que nós temos no Instituto um acervo dos livros da minha mãe, e alguns dos títulos a gente tem em volume, a gente tem um estoque razoável, e como não são encontrados nas livrarias, etc., podem procurar a Júnia no Instituto, pelo e-mail dela, e a gente encaminha pelo correio. Tá? Temos o e-mail... Preços bons. Beleza, verdade. Verdade. E se é possível achar títulos que a gente não encontra de outro modo, né, Joaquim? A gente tem Lendas e Fábulas do Brasil. Eu não tenho, esse eu não tenho. Precisamos mandar para ela, né, Juliana? Esse eu não tenho. Esse porque faz pouco tempo. Eu não tenho. Então, manda a lista para mim que eu vou escolher os que eu preciso. Porque meu acervo tá pobrinho, gente. Só tem 4 livros. Eu não tenho esse. A gente tem essa edição é mais recente. Ah, tá. A Deise mostrou lá uma edição. Acho que é mais antiga. Ficou bonito esse, hein, Joaquim? Bem antiga, era do meu avô. Era do meu avô esse, hein? Olha que legal. Pois essa foi a primeira edição da Cultrix pelo... Tesouro. Um tesouro. É verdade. Uma delícia. E esse livro aqui tem alguns acréscimos em relação ao volume que você tem, viu, Deise? Tem alguns acréscimos, alguns comentários que ela fez depois e que a gente atualizou, e ficou uma edição bem bonita, né? Tá bonita mesmo, realmente. Olha, ficaria mais bonito se eu tivesse ilustrado. É verdade. Pessoa humilde, e o duro é que isso está sendo gravado, né? Isso que é pior. Eu coloquei o cartaz do Festa na Terra no seu zap aí. Mas eu não estou vendo, só está escrito Festa na Serra. Já apareceu aqui, a Andréia Pacheco postou. Ela pôs ali, a Andréia pôs. Para compra de livros de Dona Ruth Guimarães, procure Facebook do Instituto ou o e-mail da Júnia. Isso. Beleza. O Ricardo está me dando os parabéns pela ilustração do livro Histórias do Jabuti. É verdade. Olha, eu quero contar uma coisa dessas ilustrações. É assim, Dona Ruth... Dona Ruth falava assim, não, essa linha não dá para seguir, tem que ser outra. Aí eu tive que refazer um monte de vezes, mas a ideia era ter um traço suave, ter uma linha leve, né, como eu achava que as histórias pediam. Aí, no fim, ela aprovou, gostou, e ela queria uma coisa mais humorada, né, que fosse mais para o bom humor. Por isso que eu fiz esse jabuti aí, meio... Não, ela olhou a Nossa Senhora e falou assim, nossa, tá muito feia essa Nossa Senhora, não quero não. Exato. Tá muito feio. Não, e aí tem a história da coruja, né? Tem uma história da coruja. A Nossa Senhora, Porque eu fiz uma Nossa Senhora velhinha. Porque ela, na história, para mim, eu lendo a história, para mim, a Nossa Senhora é velhinha. Aí eu fiz a Nossa Senhora velhinha. Aí Dona Ruth, como disse a Júlia, tá muito feia essa Nossa Senhora. Aí eu mudei, né, gente? Porque o livro é dela, não é meu. E a coruja, tinha feito uma coruja toda, né?
terrível, assim, porque na história a coruja é assustadora. Então eu fui para uma, não, essa linha aí não, pode seguir outra linha. Aí eu fui para o humor, aí ela gostou. Foi assim. É interessante, foi muito interessante, mas foi um prazer. A coruja. A ideia era ter só a linha, uma linha contínua, tal, era isso. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Foi muito, uma honra. É uma honra ter podido ilustrar um livro da Dona Ruth com ela podendo dizer o que ela queria, a linha de desenho que ela achava que devia ser. Foi muito legal, foi muito interessante. Gente, olha, foi um prazer imenso ter vocês aqui, de vocês terem podido aceitar. A agenda do Joaquim é um horror. Ele abriu espaço, veio conversar com a gente. A Júnia gentilmente cedeu esse espaço para vir falar conosco, né? Ter os dois aqui para falar da Dona Ruth, né? Nessa roda de conversa que a gente pôde montar aqui, com participações tão delicadas, tão especiais. A gente encerra essa trilha de formação de professores, eu acho que num astral delicioso, como a gente sempre pôde ter aqui, né? Com as pessoas nos acompanhando nesses meses todos. A gente fez, acho que 25 ou 26 lives, Andréa? Olha, um número mais ou menos desse. Mas estamos desde a segunda semana de março até agora, isso, nessa exatamente. maratona boa. Boa demais. A gente só vai fazer uma pausa, porque a gente tem outras ações junto ao projeto que a gente faz, né? Junto ao Facebook, projeto de formação de professores de alunos. Agora a gente entra na fase de formação de alunos e tem que acompanhar os professores mais ainda de perto, e por isso que a gente vai fazer uma pausa. Isso não significa que nós não teremos outros webinários. Então, vocês que se inscreveram, deixaram o e-mail com a gente. Foi um prazer imenso ter Joaquim, ter Júnia aqui e ter todos esses amigos que já fazem parte da nossa vida, das nossas semanas, né? A gente vai sentir falta. E vocês estão convidados para vir ao Instituto Ruth Guimarães. Dia 5. Nosso bolinho de chuva presencial, quando vocês puderem. Quando vocês puderem, o bolinho de chuva já é tradicional. E ótimo, que maravilhoso. Fazer um sarau, venham participar, porque realmente é um espaço muito gostoso. Vocês vão encontrar a Ruth Guimarães aqui e o Botelho Neto, que era o marido dela, que era fotógrafo. Grande fotógrafo. Tem um trabalho muito significativo, muito importante também, que a gente sempre faz a festa dos dois juntos. Muito bom. E o Botelho Neto, nosso pai, que na verdade não era só um fotógrafo, ele era um especialista em história da arte. Conhecia muito estética, conhecia muito a filosofia da arte. Era um exemplo para a gente, né? Sem dúvida, é uma família de artistas. E esse é um outro capítulo. A gente precisa ter uma outra história para falar do Botelho Neto, para falar dos irmãos, para falar da Rovana, do livro que ela escreveu, que o Joaquim escreveu junto com ela, para falar, entendeu? Tem muitos, os livros do Joaquim, todos os textos da Júnia, tem muitas histórias aí nessa família. A Maria, que agora está entrando também nessa linha. Então, temos muitas histórias para contar. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Andréa, quer se despedir? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar nessa retaguarda desse webinário tão especial. Eu acho que a gente não tinha uma outra maneira, não consigo ver outra maneira, Kátia, da gente encerrar essa fase com uma escritora tão tecnológica, né? A gente que trabalha, a gente que está aqui trabalhando com projetos de cidadania digital, para nós, Ruth Guimarães é altamente arrojada, então não tinha outra maneira da gente encerrar essa fase com ela, né, com vocês, da família. Muito obrigada, Joaquim, Júnior, obrigada a todos que estão aqui. Nós que agradecemos. E depois vamos vir com novidades aí. A gente vai dar essa pausa, como disse bem a Kátia, mas depois vai vir novidades aí mais para frente. Muito obrigada. Isso. Então, obrigada a todos.
Agradeço a presença de vocês, viu? Foi um prazer imenso tê-los aqui, né? Então, muito obrigada. Vocês ficarão sabendo dos nossos eventos. A gente vai chamar vocês.